sexta-feira, sextou, aquele dia mais docinho da semana, o Dia Internacional do Sexo, o dia que de tão bom tem sexo na sua composição. Vou fazer uma perguntinha para você, pode sexo? Eu vou começar falando, passando algumas informações para vocês. A Sociedade Internacional de Medicina Sexual concluiu que 35% dos casais têm, em média, entre uma e três relações por mês. Aí, em alguns casos, aproximadamente 5%, esse número cai ainda mais, ultrapassando de 1 a 2 encontros sexuais por ano. Mas isso é bom ou é ruim? Qual é o número ideal? Esse é o tema desse Pod Sexo. Meninas, muito obrigada, né? Sempre Nós que aqui, nossas convidadas agradecemos, sempre. sempre agradecemos. Bom, vamos lá. Para começar logo lançando essa pergunta, tem um número que é considerado ideal? Não tem um número que é considerado ideal, porém as pesquisas mostram esses números e são números que variam de acordo com a idade e o tempo de relação, né? Então, aqui eu trouxe os meus números Bora também, lá. né? Que depende da idade. Então, de 18 a 29 anos, geralmente são 3 vezes por semana. E aí a gente tá falando também dos solteiros, tá? Das pessoas que fazem sexo. De 30 a 39 anos, 1,6, que é um número estranho, né? Não sei, 1,6. Sim. A média, dados estatísticos. dados estatísticos. E de 40 a 49, 1,3. E aí isso vai reduzindo de acordo com a idade. Mas a gente não pode bater o martelo de que é isso, porque também depende da fase da vida. Nós temos pessoas há 30 anos numa relação de longo prazo de 10 anos, por exemplo, e pessoas de 30 anos que estão só namorando. Uhum. E aí essa média varia muito de acordo com esse ciclo. Gestação, né, se tiver alguma doença, tudo isso impacta na Passando quantidade. por algum problema até fora, problema profissional, seja o que for, né? Então, vou aproveitar esse gancho e já vou lançar essa pergunta. O que é que desencadeia essa falta de qualidade na atividade sexual? Meu Deus, tanta coisa. Comecemos Muita por onde? coisa. A tudo. É. Desde o... Se eu tô bem emocionalmente, sei lá, se eu briguei com alguém no meu trabalho, já Balança. balança. Se eu tô com algum problema familiar, alguma doença na família, alguma doença minha, Uhum. já interfere. Se Problema eu financeiro. problema principalmente financeiro. problema financeiro Esse é o topo da lista, né? é o que pega, né? Fases da vida, como a Cidinha disse, a própria gestação, tudo isso vai alterando, Hum. né? E tem momentos que nós estamos mais dispostos, né? E tem momentos que nós não estamos. Vocês estavam falando do número ideal. O ideal é aquilo que tá bom para os dois, Exatamente. né? Porque se uma das pessoas gostam mais, querem mais sexo e a parceria não, Começa o ruído na... começa a ter problema. Agora, se tá bom para os dois transarem uma vez por semana, tá bom para os Ok. dois transarem uma vez por semana. Agora, um quer transar todos os dias e o outro não quer transar ou só quer transar uma vez por semana, aí começa a ficar difícil. Começa o desgaste, né? Começa. Você mencionou a questão de solteiro e casado. Existe uma lenda de que casais casados, relacionamentos, né, oficiais, fazem menos sexo do que pessoas solteiras. Vocês acham que isso é uma tabu, uma teoria? É uma lenda, né? Na verdade, é uma teoria que a pandemia desconstruiu. Por Total. quê? Durante a pandemia, os casais fizeram mais sexo, os casados, porque estavam dentro de casa, e os solteiros não podiam sair. Tanto que teve um boom do sexo virtual, que é o que a gente vai falar semana que vem sobre o uso da pornografia, inclusive, né? Um boom do sexo virtual entre os solteiros, porque eles não podiam se encontrar. Enquanto isso, os casais estavam sucesso. Mas, em compensação, tivemos muitos divórcios. Então, Sim, porque os casais que já estavam em descompasso, só foi o... foi o o que estopim, aconteceu, foi o estopim. Então, no começo da pandemia, nós tivemos muita busca por terapia de casal, estourou no consultório, terapia de casal, e os advogados, Enfim, né? as Foi duas muitos pontas. divórcios e terapia de Muitos, casal, é. muitos. Agora, Natália, quando a pessoa chega para você, ela dificilmente chega com essa queixa, né? De que tá faltando sexo na minha vida. Ou sim. Não.
Normalmente, se chega pra mim porque tá faltando sexo na vida, é porque já passou pela cidinha. Até porque vocês trabalham É, juntas, né? exatamente. Mas é porque normalmente as pessoas não buscam a fisioterapia pélvica porque está faltando sexo, né? Uhum. Ainda é tabu essas questões sexuais. Imagina que eu vou falar pra alguém que eu estou com algum problema sexual com o meu parceiro, com a minha parceira, seja com quem for, Sim. né? Então eu não vou falar. Normalmente a gente tende a colocar a culpa no outro. Vai lá ver o que você tem, porque você tá com algum problema. Tá. Nunca sou eu que, que estou com um problema, Agora, né? vocês acham que nos últimos tempos as pessoas têm praticado menos sexo? Vem vindo numa crescente? Eu acho que a gente tem 2 caminhos. A gente pensa que, sim, as pessoas fazem menos sexo, porque tem muito outras atividades, então depende da fase da vida e o quanto essa libido, que não só a libido sexual, essa energia para a vida tá voltada para o trabalho. Hoje nós mulheres trabalhamos muito fora, tem um outro ritmo de vida. Então o sexo ele ficou em segundo plano, digamos, na vida. Por outro lado, as pessoas têm se preocupado mais com a qualidade sexual, que é aí quando chegam pra gente, Menos e melhor? menos e melhor, Menos e melhor. com mais qualidade. Então, assim, estou preocupado, nós estamos fazendo menos sexo, porém, também não tá bom para todos. Então, vamos procurar um acompanhamento. Então, chegam para mim, para terapia de casal, já com essa queixa, Sim. mas já entendendo que precisa melhorar a qualidade, não a quantidade. Quer complementar? Não, e existem, eu sei de casos que é assim. Olha, nós temos poucas relações sexuais, isso incomoda, mas a gente não tem tempo. Tá, mas como assim não tem tempo? Não, porque final de semana tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Tá, e durante a semana? Não, mas durante a semana eu trabalho. Ah, mas você não trabalha 24 horas por E uma coisa é dia. uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, a gente acaba percebendo que existem casais e dinâmicas que a energia colocada, a libido colocada em outras coisas é infinitamente maior do que no sexo. Isso incomoda, mas também não querem. Ah, incomoda, mas tá mais ou menos bom. Não, se tá mais ou menos bom, não está bom, Exato. Ou tá bom ou não né? tá. Ou tá bom ou não Tem tá. coisas que não, né? Não tem meio termo. E uma Tem coisa coisas que não que tem meio os termo. casais não gostam, mas é que a gente sempre sugere, principalmente quando chegam para mim, primeira técnica é: vocês precisam marcar um dia para vocês, para sair juntos, para jantar, para conversar, talvez para transar, né? Mas assim, precisa existir o date. Ah, mas é tão chato marcar, mas a gente marca hora para tudo. A gente vai no Exato. dentista, no esteticista, no médico, na academia. A gente marca hora para tudo. A gente Exato. precisa ter essa agenda para o casal. Isso é muito importante. E aí, às vezes, os casais não querem olhar para isso. A gente espera acontecer espontaneamente. Uhum. Não vai acontecer espontaneamente. Precisa marcar. Vai acontecer vez ou outra. Agora, essa queixa de qualidade ou de diminuição da atividade sexual, ela é maior entre os homens ou entre as mulheres? Ou não existe isso mais? É, Porque quando procura-se a ajuda É. de vocês, esse homem, essa mulher, ele tem que admitir que ele não está feliz, pelo menos nessa parte da relação. Ou é. da vida dele, no caso dos As solteiros. mulheres chegam mais pra mim, por Hum. exemplo, com mais facilidade, porque vamos pensar, tem uma dor para ter relação, não tem orgasmo, não consegue ter penetração. Então, elas acabam chegando mais pra mim, diretamente pra mim, Tá. tá? E a mulher é um pouco mais aberta pra falar disso, né? Porque o homem vai falar, Como que eu vou admitir, como né? que eu vou É. admitir que tem alguma coisa que não tá funcionando aqui direito? E aquilo que a gente já falou lá, quando a gente falou de disfunção sexual masculina, que a gente precisa voltar muitas vezes, Com né? certeza. Várias. É que o homem, ele tende a empurrar para a mulher a responsabilidade. Então, você procura ajuda que você tá com problema, O ideal né? é o casal. O ideal O é o ideal é o casal. casal, exatamente. E muitas vezes, quando o homem tem uma disfunção, quem procura primeiro também é a mulher. A mulher procura ajuda pelo parceiro, Uhum. nas relações héteros, né? Procura ajuda pelo parceiro.
E aí, depois, o homem vem. Ou a mulher vem com uma queixa, ai, meu marido fala que a gente tem pouca relação, mandou eu procurar ajuda. Quando você vai ouvindo essa mulher, na verdade, é ele que tem uma questão. E aí você precisa tratar o casal até para chegar na disfunção dele. Porque daí vem essa questão da masculinidade. Como assim? Eu tenho Virilidade, problema. né? É a virilidade, né? É isso. Então, eu não tenho problema. Imagina que eu não tenho problema. Então, muitas das vezes, se classifica que a mulher tem algum tipo de disfunção, vamos pensar, às vezes, essa mulher não tem orgasmo. Mas não é que ela não tem orgasmo, é que não dá tempo dela chegar no orgasmo, porque o parceiro tem um orgasmo prematuro, ele tem uma ejaculação precoce. Como que ela vai chegar no orgasmo se ele, em segundos, às vezes, né? E às vezes é aquele parceiro que, por exemplo, não faz preliminares. Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que para mim tudo faz sexo. parte do Sim, sexo, né? sim. Mas preliminares fica mais fácil, assim, até para as pessoas entenderem. Então, assim, a penetração e acabou. Uhum. E aí, como que ela vai chegar no orgasmo se ele teve uma ejaculação precoce? Mas não sou eu, mas jamais é o homem que tem o problema. É ela que não tem orgasmo. Vai procurar ajuda você. Então, ela passa muitos anos da vida, e isso é muito comum, né, Cidinho? Achando, eu tenho problema. Uhum. E aí você vai, dependendo, em consulta, seja o que for. Então tá, a questão tá em você. É você que entra pra estatística, não é o parceiro que entra pra estatística, né? Sim. Queria fazer uma pergunta, vamos ver se eu vou conseguir me fazer entender. Vocês acham, o que que vocês acham pior? A pessoa não ter vontade e ir mesmo assim, ou não ter vontade e ficar naquele lugar, mas assim, sabendo que eu tô com algum problema, eu sei que eu tô, mas eu falo não e fico aqui no meu lugar quentinho. Ou eu vou mesmo sem vontade. Vamos lá. Nossa, Cidinha, aí. Eu vou tentar explicar isso, né? Primeiro que o fazer sem vontade nunca é o ideal. Exato. Sempre vai dar Esse problema. sempre vai dar problema. Porque você vai trazer uma nova afirmação para sua mente de que aquilo é ruim. Uhum. Então, eu já não tenho vontade, porque eu não gosto, porque eu tô cansada, porque eu tenho dor por qualquer coisa, eu faço de novo, a sua mente entende, opa, a gente estava certo, isso aqui não é bom mesmo. Sim. Então, isso é nem pensar. A chave da questão voltamos no autoconhecimento, por que que eu não estou com vontade? Porque eu tenho dor, porque eu tô cansada, porque eu não gosto, porque eu não gosto mais do meu parceiro, pode ser. Uhum. Porque eu preciso de outros estímulos? Pode ser. Então, é pensar nesse antes, né? Ana Canosa fala uma coisa que eu gosto muito, que ela fala, a gente tem que fazer sexo por amor, com amor e às vezes sem amor, mas nunca contra a sua própria vontade. Que uma coisa não tem absolutamente nada a Exatamente. ver com a Porque se outra. você tá numa relação, às vezes a gente sugere, tá, tudo bem, mas vamos tentar marcar um date do casal e pensando nisso. Se esse desejo aparecer durante o dia, antecipadamente, legal. Mas se não aparecer de jeito nenhum, Tudo bem. a gente tem que pensar, e não Tem que pode pensar, Você fazer, não pode ir? né? Sim. Porque tudo que é forçado, né, Márcia, aí a gente entra na questão dos traumas. Legal. Tudo que você faz sem a sua vontade, sem o seu desejo, vai te causar um trauma. E aí, o que que acontece? O cérebro, ele vai pelo caminho aprendido, né? Então, assim, eu transei a última vez. Foi ruim. Ele vai querer de novo? Não. Exato. E ele vai trabalhar pra gente não querer de novo no sentido, não, isso é ruim, não vai. Isso é ruim, não vai. Né? E aí, se eu vou e forço, foi o que a Cidinha falou. Tá vendo? Eu disse que era ruim mesmo, né? Nós, com os nossos pensamentos, né? Às vezes a gente nem pensa, mas isso tá lá, né? E aí você vai sem vontade, você não consegue relaxar direito, ou você não consegue ter uma ereção, no caso do homem, que é, Sim. né? E no caso da mulher, não consegue relaxar direito, não consegue ter essa penetração direito. E aí, Aliás, eu queria perguntar exatamente isso. Quando a gente fala em atividade sexual ou prática do sexo, é penetração mais orgasmo, né? Só daí que se pode chamar de atividade não sexual? precisa nem ter penetração, Entendi. Não precisa. Tá. tá? Porque assim, voltamos.
preliminares. Às entre as- vezes, Isso pode te levar ao orgasmo. Tem gente que gosta muito mais. muito mais do que a própria penetração. E tá tudo bem, se para os dois está bom, Uhum. né? É. Então a gente precisa tirar da cabeça que sexo é penetração. Só Sim. penetração, né? É tudo. Porque essa, né, imagem, ou esse pensamento, ele acompanha, né? Parece que quando você fala de sexo, você tá falando obrigatoriamente da penetração e não Isso. necessariamente, né? Exatamente, que é uma coisa que a pornografia traz pra gente, Sim. né? Muito isso. Qual que é o roteirinho da pornografia? É o sexo oral, a penetração e o orgasmo masculino. Ninguém vê o orgasmo feminino. Muito difícil. Esse é o roteirinho da pornografia e do que as pessoas têm aí embutido na mente, que o sexo é isso. E é essa desconstrução que a gente faz na clínica. Aliás, eu queria perguntar, a gente até aqui falou muito sobre a falta de, né? Menos do que mais. Se é que existe esse comparativo quantitativo. Mas e quando a atividade sexual no casal ela tá demais? Você sabe que tá, porque você sente, você percebe quando qualquer coisa na tua vida é over. Uhum. E nessa situação, existe isso também quando a gente fala de Existe. E tudo que causa um incômodo precisa ser trabalhar? trabalhado. Tá demais, mas tá incomodando? Tá demais, porque eu deixei de fazer outras coisas. Não tô mais indo na academia, não tô mais trabalhando direito. Só penso nisso, só penso quero nisso. isso. Opa, tem A alguma gente coisa precisa aí, trabalhar precisa isso. trabalhar. Entendi, Tudo que é Né? demais faz mal, né, Márcia? com certeza. Natália, Eu falo gente- sempre isso pro meu filho, ensino isso. logo no começo desse podcast, a gente falou muito sobre a questão de fatores que desencadeiam. Mas tem um que, inclusive, é a sua matéria, que são as disfunções, né? Ela, de fato, interfere. Muito, muito. E essas disfunções sexuais, elas vêm por N motivos antes. Por exemplo, um abuso pode gerar uma disfunção sexual, Ah. né? Que, infelizmente, é a grande maioria, né? Esse A dia grande que maioria. acaba chegando pra gente. E não só Né? feminino, E não masculino só também. Porque a gente tende a achar que o abuso é feminino, né? E assim, e muitas vezes as pessoas têm a disfunção sexual e nem se dão conta de que sofreram um abuso lá atrás. Elas vão descobrir quando chegam pra gente, porque elas vão contando as histórias. Bom, então, porque quando chega, vamos lá. Como que foi a sua educação sexual? O que que você aprendeu? O que que você ouviu em casa? Depois disso, como que foi sua primeira relação sexual? E aí elas vão contando, eles vão contando. Você fala assim, opa, peraí, isso aí é um abuso. Não, imagina, é um abuso. É porque admitir que é um abuso é... Sim. E às vezes, até mesmo socialmente falando, imagina, isso é abuso. Porque passar a mão sempre foi até outro dia. Ai, pode passar a mão, imagina, por que que não pode passar a mão? Sim. Isso é um abuso, gente. Principalmente quando a parte não quer, né? Né? Porque assim, e era extremamente comum. Eu lembro que eu ia pra balada, uma vez eu enfiei a mão na cara de um cara. Porque assim, você tava passando, as pessoas passam a mão em você. Então você foi abusada? Claro! Eu não queria. Sim. E tem as pessoas não entendem isso, né? Que elas foram abusadas. Então, é extremo, até mesmo o tipo de educação também. Sexo é feio, sexo é sujo. Sexo só serve para procriar. Meu Deus, você vai levar isso aí pra sua vida? Vai Você ficar vai querer chato. transar? É ruim? Agora, quando na relação existe a assimetria, vocês já falaram um pouco disso, mas aí, para colocar esse casal, tô falando ainda no caso de casal, para colocar esse casal no prumo é muito mais difícil, né? Quando um quer demais e o outro. Você até comentou nisso, né? Disso. Quando existe essa discrepância. É um descompasso do casal, É né? mais difícil de quando os dois já sabem que tem alguma coisa que. É difícil, né? A terapia de casal, ela é difícil, ela é dolorosa, até porque a gente precisa enxergar num senso comum que fique bom Para ambos. para ambos.
né? Então, eu quero todo dia, eu quero uma vez por semana. Como é que a gente vai fazer isso? Uhum. O quanto você vai abrir mão de não ser todo dia e o quanto você vai se disponibilizar para 2 vezes por semana. Uhum. E aí a gente cai nas questões internas de cada um, por que que cada um, como eles funcionam, a questão do autoconhecimento. Então, um vai conhecendo o outro na terapia de casal, até chegar nesse senso comum que fique bom. E às vezes não chega, né? É Às verdade. vezes não chega. E é uma tarefa difícil no sentido de escutar o outro, né? Uhum. Não é só a minha vontade. Claro que a gente tá falando que aqui não é pra ter relação sexual se você não tem vontade. Mas assim, você tá numa parceria. São 2, 2, seja o que for, vamos ouvir. Uhum. É um casal ali, né? Vamos ouvir o outro. Uhum. Vamos tentar entender, vamos achar esse meio termo. Será que eu consigo abrir mão de algumas coisas ou não? Às vezes não consegue. Uhum. Agora tem um agravante nisso tudo que é aquela imagem de perfeição que a gente vê muito nas mídias, na publicidade, e isso só vem para dificultar a situação, né. Principalmente a perfeição feminina, né? Porque É. mulher de cabelo branco, Não faz mais. credo, É, Jesus. jamais. E os casais, eu acho que a mídia vende muito essa perfeição, essa idealização do que é a sexualidade do casal, né? Assim como tem acontecido com a menopausa, com algumas questões, eu acho que hoje as pessoas estão sendo mais realistas, né? Então, da mesma forma que a Angélica fala muito bem sobre menopausa, ela também fala sobre a questão do sexo no casamento. Vi uma entrevista dela esses dias, que também não é Mar de um rosas. mar de rosas, né? A Paula Oliveira falou: não, gente, a gente não fica se pegando todos os dias no fogão, né? É. Não é assim que as verdade. coisas E ela é funcionam. altamente sexual, né, a É. Paola, pelo amor de Ela é muito Deus. sexualizada, mas É. ela fala: não é assim. Ela fala: Sim. eu uso calcinha bege, eu ando pela casa de calcinha bege, tá tudo bem, né? Assim. Gente, Paola Oliveira, hein, tá vendo? Pois é. Então, acho que a gente precisa também desconstruir isso. Porque senão a gente fica trabalhando numa idealização e fica sempre frustrado. Uhum. O autoconhecimento, a terapia, enfim, ele ajuda você trazer para uma realidade. O que que é bom para mim? Porque as pessoas vendem mentiras, né? Muito. E por falar em mentira, que vocês acham dessas pesquisas que falam sobre sexualidade? Dá pra confiar? Porque, a pessoa pode mentir também. "Ah, eu faço sexo, sei lá, 10 vezes por mês", e mentira. E aí, Pode. como é que É, fica o por isso que a trabalho gente de precisa vocês? olhar as pesquisas, né? A gente viu muitas pesquisas no Congresso, mas aí são pesquisas sérias, feitas já pela USP, né, por universidades grandes, que eu acho que as pessoas que se disponibilizam a participar, elas já estão mais dispostas a falar a verdade. Mesmo porque, às vezes a pesquisa é por X, Exato. né? Você nem põe nome. Nem se Então, ali você identifica. nem sabe de quem, com quem você está falando e para quem você está falando, né? É diferente se você chegar na rua e falar, viu, quantas vezes você faz sexo? Sim. A pessoa vai Nem falar, vai responder. todos os dias. Não, provavelmente ela vai falar, todos os dias. Com certeza. É. Exatamente. Eu acho que tem os lugares aí das pesquisas, né, que a gente Sim. precisa olhar com mais calma. Que mais que eu ia perguntar? Dá um tempinho aqui, João, que o Tico e Teco saiu de... Calma aí. Vamos lá. Me diga uma coisa, por onde começar? Eu percebi que, ou talvez eu estou só com uma suspeita de que alguma coisa não está legal. Onde eu começo essa transformação, essa mudança ou essa busca por algo que seja bom para mim? Indo na Cidinha. Geralmente começa por mim. Sexóloga, né, dona Nath? Indo na Cidinha. Geralmente sexóloga. procura terapia. E não é porque é uma sexóloga, não precisa necessariamente ser uma sexóloga, eu sempre Tá. bato nessa tecla. É uma Certo. psicóloga. Claro que uma especialista em casais, em sexualidade, vai te ajudar um pouco mais, vai ter um pouco mais de conhecimento, Uhum. né? Mas uma psicóloga, eu tenho um incômodo, seja ele qual for. Eu tenho incômodo no trabalho, eu tenho um incômodo com a minha maternidade, eu tenho um incômodo com a minha criança interior, um incômodo com a minha sexualidade, eu preciso procurar ajuda. Sempre pensando que isso vai abrir um leque infinito. Tá. Agora, é possível a gente procurar artifícios para evitar que a situação chegue nesse ponto? O que você faz em especial, né? Porque quando a pessoa chega para você, na maioria dos casos, ela já está com algum distúrbio. Isso, dificilmente. Aliás, acho que eu não tenho ninguém que chegou até mim Ah. assim. Eu tô bem, mas eu quero me cuidar porque eu quero melhorar ainda mais. Não.
Mas esse é o ideal. Mas, Natália, você não acha que para a pessoa te procurar nessa condição, ela tem que se olhar muito? Se auto-olhar, eu quero dizer? E aí que Muito. mora a dificuldade? É porque é difícil a gente se olhar. Perceber que, É né? difícil. Eu tô falando até por mim. É difícil me olhar e ver quais são os meus defeitos. O que tá de ruim em mim, porque eu tenho que procurar isso, né? O que tá Uhum. de ruim em mim, o que não tá bom, o que não tá conectando aqui, né? E a gente não gosta de ver o que tá de ruim em Uhum. nós. Nós não gostamos de ouvir crítica. Quem gosta de ser criticado? É, exato. Mas isso é importante. Da mesma forma Né? como a gente faz um exame preventivo ginecológico. Né, mulher? Não faz? A gente faz exame preventivo. Ah, é porque eu tô com câncer que eu vou fazer o exame. Você Não, faz antes. você faz antes. Né? O É isso. tratamento da fisioterapia pélvica é a mesma É a coisa. mesma A coisa. terapia é a mesma coisa. Não é só porque eu tô com vários problemas emocionais, tô em sofrimento, em angústia, que eu vou procurar terapia. Agora, a gente está entrando na reta final, eu só tenho mais algumas perguntinhas para fazer. Uma delas é assim: a gente percebe muito estudos apontando que hoje em dia as pessoas fazem menos sexo e ok. Então, tipo, normalizando essa questão. Como é que vocês enxergam isso? Dá para normalizar uma situação dessa? Nada dá para normalizar se houver um incômodo. Hum, Ah, tem pessoas que se consideram assexuais, por exemplo. tem até, né, essa. Né? Que para ela o sexo simplesmente não faz diferença. Ela não gosta, não faz diferença. Ah, entre um sexo e um chocolate, eu como chocolate. E é possível isso É possível, e tá possível. tudo bem. O problema é quando essa pessoa se relaciona com outra que quer sexo. E aí a gente não pode normalizar, Porque eu, né? porque alguém Cada um. vai estar em sofrimento. Agora, se pra mim tá bom não fazendo sexo, vamos normalizar. Agora, quando envolve uma segunda, uma terceira, 10 pessoas, né? Aí nós temos um problema. E qual que é a relação que existe entre a atividade sexual praticada saudavelmente, ou seja, tá super legal para mim, e a sua saúde ou a sua qualidade de vida? A gente sempre ouve falar, ela tá com uma pele boa. Isso é. Uma bobagem, né? Mas enfim, a gente mas a ouve essas gente ouve, coisas, tá sorrindo. essa daí entendeu? hoje, hein? Então, existe de E fato. normalmente isso sempre recai sobre a mulher. Desculpa falar a mesma coisa, mas essa daí dormiu de calça jeans hoje, porque é assim que as pessoas falam, né? Mas o sexo e a sexualidade faz parte da saúde. Faz parte da definição de qualidade de vida, de saúde. Assim, ele é uma parte integrante da nossa vida. Sim, E a gente não pode negligenciar. E o sexo, essa coisa da pele boa, do sorriso, de fato ele influencia. Sim. Influencia na questão de capacidade de memória, né, na cognição, por conta dos hormônios. Sexo é bom, Né? gente. E isso é muito importante. Então, assim, por isso que ele tá lá entre os pilares da qualidade de vida. Porque ele interfere em toda a vida. Uma pessoa que não estou falando dos assexuais. Os assexuais, eles não gostam e eles... Ponto. E tá bom ponto. pra eles. Mas uma pessoa que é sexualizada, mas ela não pratica porque ela tem uma dor, porque ela tem uma outra questão, ela está em sofrimento, e isso vai influenciar em todos os aspectos da vida dela. O casal, a mesma coisa. Um casal que não tem uma vida sexual ativa, satisfatória, satisfatória eu digo cada um no seu ritmo, né? Cada casal no seu ritmo, ele de fato vão ter outros problemas. Aí o problema financeiro fica muito maior, o problema com filhos fica muito maior, vai se perdendo uma vida social. Então, o sexo ele é fundamental. Ele não precisa existir, como a gente disse, dentro de uma média grande, mas, assim, precisa ser falado. E as pessoas precisam falar sobre isso, conversar. Os casais precisam conversar. E é uma coisa que falta, os casais pouco falam. Eu sempre falo para os meus pacientes. Vocês conversaram depois sobre isso? Conversar? Pra Assim, quê? Conversar. Porque você tem que conversar. Bom ou ruim, tem que conversar depois. Não precisa ser imediatamente depois. É assim, terminou. Também não precisa, terminou, levanta, vira as costas, vai embora. Mas assim, precisa conversar. E aí, tá tudo bem? Né? Porque assim, primeiro que
O meu marido, ele não vai saber o que eu gosto se eu não falar pra ele. E o inverso também. E eu não vou Sim. saber o que ele gosta se ele não falar pra mim. Então, assim, ninguém tem bola de cristal. Se eu não falar, nossa, eu gostei disso, isso não foi legal. Vai Parceiro ou continuar a parceira rolando. não vai saber. Vai continuar ruim? Esse continuar ruim vai gerando outros problemas, aí até virar uma disfunção não só sexual, né? Uma disfunção do casal, porque daí você não conversa. E se você não consegue conversar sobre isso, será que você consegue conversar sobre outras coisas? É porque os outros assuntos dá a impressão de que fica mais fácil de serem falados, né? E nem Dá essa sensação. sempre, né? E nem sim. sempre. E a gente cai na questão do tabu sexual, né? Quantos casais chegam pra gente que de fato não conversam sobre a vida sexual? E assim, vai na sessão, falamos várias coisas. Vão embora, voltam na outra sessão. E aí, como foi a semana? Tudo bem? Ponto. Vocês falaram sobre o que aconteceu semana passada, que nós conversamos? Não. Ah, inclusive, eu queria voltar naquele tema da semana passada. Eles voltam, esperam uma semana para falar de novo. Às Gente, eu vezes já 15 falei. dias Eu só para já- falar de novo sobre o assunto, né? E a Não gente dá, faz né? ideia o quanto que isso fica um vazio na relação, o quanto Claro. isso fica um vazio no dia a dia, né? Porque tem que colocar em prática aquilo que você tá trabalhando em Exatamente. você mesma Mas na falar terapia, né? sobre sexo é tabu, né? Total. As pessoas não falam sobre sexo. Partindo do princípio que quem está nos acompanhando está percebendo que, ai, eu acho que estou precisando rever essa questão toda. O que vocês diriam para essa pessoa? Primeiro, procure ajuda, Ok. né? Porque É. assim, tá incomodando, você tem que procurar ajuda de alguém, Tá. né? Psicólogo, fisioterapeuta, médico, Sexólogo. procure ajuda. Hum. Se você procurar ajuda de alguém e alguém falar assim, ah, mas tá tudo bem, mas pra você não tá tudo bem, procure outra ajuda. É isso, Cidinha? É isso mesmo. Procure ajuda, assim, não se satisfaça com a primeira resposta de que tá tudo bem. Principalmente em relação a alguns médicos, né? Como a gente disse, da menopausa e acaba voltando pra lá. Não, você não tem que ficar satisfeita porque você tá tendo uma baixa hormonal e pronto, né? A vida é assim mesmo. Não é assim mesmo. As coisas podem melhorar. Sempre. Se tem um incômodo, Sempre. sempre pode melhorar. Considerações finais? A Cidinha sempre traz umas anotaçõezinhas. Ah. Tem algo que a gente não Deixa eu falou ver. aqui? Aí eu entreguei a Cidinha agora. Mas enfim, aqui a gente... E você viu que nós gostamos de verdadeiro. escrever, A consideração Sim. final, eu acho que é importante a gente falar disso. Quando se trata na questão dos casais, como a gente está falando de terapia de casal, né? O que é importante a gente pensar é que, assim, tirando a fase da paixão, que é aquele começo da relação, que é tudo delicioso, que o sexo acontece espontaneamente, depois disso, a gente precisa sempre se propor a pensar sobre ele. Ele não vai acontecer espontaneamente, na maioria das vezes. Que precisa pensar, agendar, programar. Tudo isso é muito importante. E quando há um incômodo entre o casal, procure ajuda. E tá tudo Isso. bem agendar. É saudável. Vocês agendar significa que você tá buscando ajuda, você tá buscando se conhecer. Bom, a gente tá sem tempo. Tá, não, mas peraí, vamos arrumar um tempo pra gente, então. Isso é super saudável, Legal. né? E aí, com o tempo, isso vai melhorando. E lembrar que existem fases e fases da vida e nós temos que respeitar a parceria, né? Nos respeitar e respeitar a parceria. Então, assim, se entender sempre. E conversar. Diálogo, gente, conversa. Tem que conversar. Acho que isso para tudo num casal, né? Pra Sim, tudo. pra todo tudo. Não, momento. pra tudo. Até aqui, pra nós. A gente não Sim. conversa antes, Exato, exato. né? Então, assim, pra tudo. Tudo que nós vamos fazer na vida, a gente precisa de uma conversa. Por que não? Por que que a gente não consegue conversar com o parceiro ou com a parceira se eu converso com todo mundo ao meu redor? Se no trabalho eu preciso conversar pra alinhar o que nós vamos fazer, aonde nós queremos chegar. Por que que eu não consigo fazer isso com o meu parceiro ou com a minha parceira? Exato. Uma coisa que eu falo muito para os casais, né? É que nós somos os únicos seres que a gente conversa sobre as questões. O cachorro, ele sente o cheiro da cadela no cio, ele só vai lá. E ele
Encobre que fala? Acho que Cobre. isso, eu não sei. E não conversa com ela depois. Acabou, ele vai embora. E ela também não quer conversar com ele. Ele não pergunta pra ela se foi bom. É porque eles são, né, seres... Exatamente. Mas nós não. Nós somos muito integrados. A gente não é sexo por sexo. Nós somos seres que a gente faz sexo por prazer. Ou deveria ser, né, Né? Cidinha? É, Deveria deveria. ser. Né? Por prazer. Então, envolve emoção, afetividade, todos os sentimentos que precisam ser falados. Bom, eu espero de verdade que vocês tenham atingido o ponto, se não G, o ponto X da sua vida sexual. Não posso terminar esse sem reforçar. Eu não sei como é que está lá, se tem havido Apare- sugestões. Apareceu alguns nomes, ainda estamos analisando. Mandem Ou- mais Isso, sugestões. Os gente. nomes dos... Lembrando, ó, a gente tem aqui o pênis, ok? Maravilhoso. Temos o peito. Precisamos dar nome para tudo, tá? O Chico já está batizado. E a nossa Temos vulva a nossa maravilhosa. maravilhosa, tá? Então é um nome masculino, um feminino. Peito seria o quê? Um assexuado. Pra gente não discriminar ninguém. Exatamente, porque peito todos Unissex. nós... O nome unissex. Que peito todos nós temos. Homens, Sim. mulheres, né? Uns menos, no sentido... No outro sentido da Sentido- palavra. Exatamente, Mas enfim, gente, eu até anotei um negócio que eu achei bem legal aqui, ó, que 1, 2, 3 por mês, por ano, esse descompasso sexual pode ser a desgraça de muitos e o consolo de todos. Então, pense sobre isso, se é uma desgraça ou se é um consolo para você e se tá ok, se for um consolo ou uma desgraça. Vale pensar. Esse episódio fica lá no YouTube para você conferir. Talvez até para mandar para alguém que você gostaria que ouvisse as Ouvisse. recomendações das nossas queridas aqui, tá? A gente volta semana que vem com outro assunto. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo, tchau. Beijão. Beijo, Tchau, tchau. tchau.